A Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá, começa pela Rádio Aparecida mais um programa Encontro DX, um programa voltado para aqueles que gostam das ondas curtas e do mundo do rádio. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre política de QSL, algo muito comum nos tempos que havia muitas emissões em ondas curtas. Você conhece o assunto? Se não conhece, não deixe de ouvir o programa daqui a instante falando sobre esse tema. Teremos ainda as participações dos nossos colaboradores e vamos ter a segunda e última parte da entrevista com Murilo Rodrigues, falando de suas atividades com antenas para rádio escuta. Nosso amigo Ulisses Galetti fez essa entrevista com Murilo e hoje vamos colocar aqui a segunda e última parte, agradecendo desde já ao Ulisses por essa colaboração. Memória musical. Encontro DX. Em dezembro de 1969 era lançado no Brasil o álbum Abbey Road, do famoso quarteto britânico The Beatles. Uma das músicas mais bonitas desse álbum é Something, de George Harrison, a única música dos Beatles gravada por Frank Sinatra e também foi gravada por Elvis Presley. Segundo o site Morpholândia, foi a 15ª canção mais tocada em 1970 do ano de 1970, Something. Mundo DX. Mundo DX. Na época em que um grande número de emissoras internacionais transmitiam ondas curtas, havia o que se chamava de política de QSL. Esse termo era e ainda é utilizado para especificar como é que determinada emissora trata a questão do QSL, ou seja, ela envia o cartão QSL, demora para fazer o envio, envia o cartão esporadicamente. Para o DXista pouco conhecedor do tema, parece ser normal uma emissora receber o seu informe de recepção e enviar o cartão correspondente. Porém, a questão não é bem assim. Algumas emissoras só enviam o cartão se o relatório estiver correto e conferir exatamente com a programação em seus detalhes. Há emissoras de países pequenos, por exemplo, que só enviam o cartão mediante o envio de um cupom Resposta Internacional, junto com o seu informe. Esse cupom Resposta Internacional é vendido nas agências dos Correios. O cupom Resposta Internacional pode ser trocado por um selo postal, o qual será utilizado para enviar ao DXista o seu cartão QSL, e assim a emissora não tem custos. Porém, existem emissoras que são famosas por não enviarem o cartão QSL, um fato que no auge das ondas curtas deixava os DXistas perplexos. Eram as emissoras que enviavam os cartões QSL em branco. Esse fato acontecia, ou acontece em geral, por dois motivos. O relatório está incompleto ou errado e a emissora então enviou um cartão como gentileza. Outro motivo muito comum é que a emissora tem muitas cartas para responder, ou tem poucas pessoas, e envia o cartão em branco, e não estão preocupados com o preenchimento do cartão. Outro fator é que há emissoras que desconhecem o cartão QSL, fato muito comum em algumas emissoras do Brasil que transmitem ou transmitiam através das ondas curtas. Os DXistas ávidos por um cartão QSL se utilizaram de estratégias diversas para obter o cartão QSL. Envia o relatório via outro país ou via colegas que moram no país onde ocorreu a emissão. Enviam pequenas gentilezas na carta, como cartão postal, adesivos, selos, etc. Em conversa com meu amigo Juan Franco Crespo, que mora em Barcelona, ele me disse que enviava até um livro com 200 páginas sobre a cultura na Catalunha. E anexo ao livro vinha também um pequeno disco, vinil, com música dessa região. Era um excelente presente que ele mandava para as emissoras, e recebia assim seu cartão QSL. Outros confeccionam um cartão QSL e solicitam o carimbo da emissora, pois de antemão a estação não tem cartão QSL. Ou então enviam uma carta, solicitando que a emissora coloque um carimbo, dizendo que constatou que a emissora foi ouvida. Por último, o cartão QSL é uma espécie de troféu do DXista, apesar de existir muita gente que faz escutas e não pedirem confirmação. É muito comum a pessoa ser um bom DXista e não pede confirmação por algum motivo, mas o cartão não deixa de ser um verdadeiro troféu. Agora, com as novas tecnologias, as pessoas escutam as emissoras e fazem o envio do informe no site da emissora, ou até fazem o envio via e-mail. Surge então uma questão: se o ouvinte envia o informe via e-mail, a emissora então pode enviar o cartão QSL por e-mail.
Qual a sua opinião? Participe enviando seus comentários para encontrodx@gmail.com. Falamos um pouco então sobre política de QSL, ou seja, como é que as emissoras de rádio, algumas delas, tratam a questão do QSL, sendo que algumas nem mesmo conhecem o cartão QSL. Diz o Mídia kHz do lado aqui que a Rádio Aparecida conhece o cartão QSL e tem cartão QSL, certo, Mídia kHz? E para falar um pouco mais sobre o mundo do DXismo, chamo agora a participação do DX Clube do Brasil. Alô, prezados ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pelas frequências da Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Acesse www.ondascurtas.com e conheça o nosso trabalho. Caso tenha alguma informação relevante ou um áudio que queira compartilhar aqui neste boletim, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. A Rádio Mali tem tido regular sintonia aqui no Brasil, sempre após as 20 horas no tempo universal, ou seja, depois das 17 horas no horário de Brasília, na frequência de 5.995 kHz. Em Unai, Minas, o Ender Marques captou a emissora em 9 de novembro, com sinal regular, às 18h06 no horário de Brasília. Escutaremos em seguida uma gravação que ele realizou da Rádio Mali. E a transmissão do programa Frequência ao Dia pela rádio La Voz da Esperança, que foi ao ar em 6 de novembro, foi captada em Porto Alegre, Brasil, pelo Carlos Latuf, às 16h28 no tempo universal, ou seja, às 13h28 no horário de Brasília. A rádio La Voz da Esperança, ou Voice of Hope em inglês, transmite em 17.775 kHz desde Rancho Simi, na Califórnia, Estados Unidos. Escutaremos a seguir um trecho do programa que o Carlos Latuf gravou naquele dia. E agora a última informação. A programação em espanhol da Rádio Romênia Internacional fará um programa especial no dia 1º de janeiro do próximo ano, destacando quem foi a personalidade do ano de 2020. A emissora quer saber quem é a pessoa que se destacou positivamente na política, ciência ou esporte neste ano atípico e complicado devido à pandemia do coronavírus. Todos os detalhes de como participar o amigo ouvinte encontra na página da emissora no Facebook ou escutando a programação que vai ao ar em ondas curtas. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Alô, amigos ouvintes. Aqui fala Ulisses Galete, de São Paulo, capital. Uma colaboração do DX Clube do Brasil. Neste programa, iniciaremos a falar sobre antenas. Vamos lá. Tão importante quanto um bom receptor, uma boa antena é essencial para qualquer DXista, seja ele dedicado à escuta de ondas curtas, ondas médias ou mesmo VHF. Cada segmento de faixa do espectro de radiodifusão possui um determinado tipo de antena. Muitos receptores já vêm com antenas incorporadas a eles, mas são antenas que normalmente deixam muito a desejar e servem tão somente para a captação dos sinais mais fortes. O verdadeiro DXista, que deseja captar estações de rádio de longas distâncias, necessita de uma antena mais sofisticada e, normalmente, do lado de fora da residência. Os sinais de rádio são ondas eletromagnéticas que se propagam pelo ar e, dependendo do seu comprimento,
podem atingir milhares de quilômetros de distância. Estas ondas podem se propagar em muitas direções, em muitos ambientes como o ar, a água, os sólidos, etc. Mas todas as vezes que elas transpõem algum obstáculo, elas perdem um pouco da sua energia e chegam ao receptor mais fracas. Por este motivo, a antena deve ser instalada preferencialmente do lado de fora da edificação, desde que haja espaço para tal. Material para a construção de antenas de recepção de ondas curtas. O fio. Um fator muito importante para a construção de uma antena é o tipo de material empregado, não somente para que proporcione um bom rendimento à recepção dos sinais de rádio, como também para que ofereça segurança ao dexista e à sua casa. Geralmente, as antenas de ondas curtas são constituídas de fio de cobre, já que este material proporciona uma boa condutividade elétrica, resistência à tração, relativa baixa densidade e um preço acessível. Podem ser usados fios simples, com capa de plástico ou borracha, mas os chamados cabinhos, diversos fiozinhos entrelaçados formando um cabo, podem também ser utilizados. No entanto, o recomendado é a utilização do chamado fio esmaltado, muito utilizado em enrolamento de motores elétricos. O fio esmaltado é simplesmente um fio de cobre, porém revestido por uma camada de esmalte brilhante de cor idêntica ao cobre. Esta camada de esmalte é isolante. Para se utilizar um fio esmaltado como antena, não é necessário raspar todo o esmalte do fio, mesmo porque o esmalte dá ao fio resistência às intempéries do tempo, evitando a oxidação do cobre e, consequentemente, enfraquecimento do fio. Somente alguns poucos centímetros do esmalte devem ser raspados para que o fio de baixada seja acoplado à antena. O fio da antena deve ser mantido isolado das estruturas que o suportam. Por exemplo, se forem utilizados 2 postes para sustentar a antena, as extremidades do fio não devem tocar essas estruturas, sejam elas postes, paredes, árvores ou telhado da casa. Os melhores isoladores são as castanhas de porcelana, que possuem 2 orifícios, um deles para a fixação do fio da antena e outro para o cabo de sustentação, que de preferência deve ser um cabo de nylon. Os isoladores ainda podem ser fabricados de outros materiais, como plástico ou vidro. Não utilize isoladores confeccionados com madeira. A antena deve ser construída com fio resistente à ação do vento, chuva e diferença de temperaturas. O diâmetro do fio utilizado é um fator muito importante. Não se deve utilizar fio de diâmetro muito grande, que seria muito pesado e difícil de se trabalhar, mas também não deve ter seu diâmetro muito pequeno, que poderia romper-se com a ação do vento. Estes são os 5 tipos de fios ideais para a montagem de uma antena. Anotem. Limite máximo, número do fio 18, com diâmetro de 1,2 milímetros. Número 19, com 0,912 milímetros. Número 20, com 0,812 milímetros. Número 21, com 0,723 milímetros. Limite mínimo, o fio de número 22, com 0,644 milímetros. No próximo programa,
continuaremos falando sobre antenas. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Obrigado, Célio Romais e Ulisses Galetes, pela participação, e agora eu conto com a Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. E hoje nem o apagão foi capaz de parar o rádio. Primeiro, a pandemia do Covid-19, depois as convulsões da política e as eleições brasileiras e estadunidenses. Por fim, o apagão no Amapá. Este 2020 ficará marcado como o ano das situações extremas, e é justamente em situações assim que o rádio conquista ainda mais espaço e renova sua importância. A falta de energia elétrica impacta todos os setores, incluindo o de comunicação. Veículos sofrem não apenas com a redução forçada da capacidade de produção e transmissão, mas também de recepção. Muitos amapaenses ainda não podem ligar seus aparelhos de TV e carregar seus celulares em casa. Internet e telefone funcionam de maneira precária. Até sair para comprar o jornal tornou-se algo delicado de ser feito, dado o aumento vertiginoso da criminalidade. Mesmo diante de tantas dificuldades, o rádio segue no ar e se fazendo ouvir. Ocupa posição de referência tanto para a sociedade em geral quanto para as demais mídias, pois gera conteúdo local que pauta as discussões e ajuda o cidadão a tomar decisões neste momento tão delicado. Uma das maiores forças do rádio, meio centenário e pioneiro no campo da eletrônica, é a sua simplicidade. E isto se comprova, por exemplo, no ato de escutar rádio. Ele não exige que a pessoa compre aparelhos caros, saiba ler ou escrever, tenha domínio de informática ou noção básica de inglês. Também não envolve qualquer tipo de pagamento por parte da audiência. Trata-se, portanto, de um serviço público com alto impacto social. A simplicidade também lastreia outro valor fundamental do rádio, a resiliência, a capacidade de se recompor e superar desafios. O popular enverga, mas não quebra. A linguagem do rádio, tão acessível e direta, resiste aos impactos da concorrência crescente porque se adapta às particularidades de cada período histórico. Foi assim, por exemplo, quando as emissoras trocaram os grandes auditórios pelos pequenos estúdios, construindo uma relação mais próxima com a audiência que deixou de se concentrar na sala de estar. Em todo lugar, é possível avistar alguém carregando um aparelho, de um simples rádio de pilha até um sofisticado smartphone, sintonizado na sua estação preferida. O papel exercido pelo rádio durante a crise do Amapá é mais uma prova do valor incomensurável que esse meio possui, a despeito das incontáveis opções de entretenimento e informação existentes nos dias atuais. Conforme já escrevi em outros artigos, mídias não morrem. Elas se acumulam e se completam, ocupando espaços específicos dentro da rotina de cada indivíduo, do mesmo que ele não disponha de energia elétrica. Afinal, enquanto houver rádio, nem que seja manivela, haverá serviço, diversão e companhia. Artigo de Fernando Morgado, com colaboração do tudoradio.com. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Obrigado, Jailton Amaral, da Associação DX do Brasil. E para falar sobre o DRM, o Digital Rádio Mundial, eu conto com a participação do meu amigo Francisco Bracini. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 21 de novembro de 2020. A Rádio KTWR, da Ilha Asiática de Guam, transmite aos finais de semana nos seguintes horários e frequências. Aos sábados, das 7 horas e 57 minutos às 8 horas e 30 minutos, em 9.910 kHz, DRM para a China, em mandarim e cantonese. Aos domingos, das 7 horas e 26 minutos às 7 horas e 56 minutos, em 13.800 kHz, DRM para a Índia, no idioma inglês. E, também no domingo, das 9 horas e 45 minutos às 10 horas e 15 minutos, em 7.500 kHz, DRM, para o Japão, no idioma japonês. Lembrando que os horários informados são o horário de Brasília. A seguir, escutaremos um trecho da rádio KTWR, da Ilha de Guam, sintonizada através do Kiwi SDR do Japão. Para encontrar a página,
Basta pesquisar por kivsdr.com/public, soletrando kiwisdr.com/public. Desta forma, você encontrará todos os SDRs remotos disponíveis nesta plataforma. Procurando por Japão em inglês, encontrará o Kiwi SDR do Japão. Lá, nos horários específicos, você poderá encontrar a emissora transmitindo digital em ondas curtas, sendo sintonizada localmente mais próxima do país que você deseja escutar, além de diversas estações também presentes no dial local. A Rádio KTWR transmite músicas gospel através de seu programa, que dura cerca de 30 minutos. Vamos escutar uma música que não pôde ter seu nome identificado, que foi transmitido pela Rádio KTWR da Ilha de Guam, no dia 8 de novembro de 2020, transmitindo em 9.540 kHz DRM pelo rádio escuta Wesley Barbosa, desde Campo Mourão, no Paraná. Tal recepção foi observada no período das 18 às 20 horas, no horário de Brasília, e com ótima qualidade de sinal. Lembrando que a Rádio Purga, da Rússia, tem realizado diversos testes em diversas frequências, transmitindo músicas locais para aquela população. Por fim, informamos a regular sintonia no Brasil das seguintes emissoras em DRM: Rádio Voz da China, em 9.655 kHz, DRM, das 6 às 8 horas da manhã, no horário de Brasília. E a Rádio Romênia Internacional, em 9.490 kHz, DRM, das 19 às 20 horas, no horário de Brasília, no idioma espanhol. De Brasília, Francisco Brassini, do canal YouTube e Twitter DRM, revitalizando o rádio na era digital. Obrigado, Francisco Brassini, pela sua participação aqui no programa Encontro DX. E vamos a um complemento do Mundo DX. Da Argentina nos chega a notícia do falecimento no dia 3 de novembro do radialista Mário Pereira, ícone da Rádio Córdoba e diretor da Cadena 3. Aos 77 anos, Mário Pereira, jornalista e diretor da Cadena 3 de Córdoba, faleceu. Ele estava hospitalizado há mais de 15 dias, vitimado pela coronavírus. O Ministério das Telecomunicações dos Emirados Árabes Unidos autorizou o início das transmissões da Ibiza Global Radio, que inicia sua programação em seus estúdios no centro de Dubai, a luxuosa cidade dos Emirados, famosa por sua arquitetura moderna e vida noturna agitada. A estação de música eletrônica de Ibiza torna-se assim a primeira estação de rádio espanhola a transmitir ao vivo dos Emirados, com cobertura que cobre também todo o território de Abu Dhabi e com potência de 20 kW, uma das mais intensas do Golfo Pérsico. A Rádio Global Ibiza Emirados Árabes Unidos, sintonizada em 95.3 da FM local, vai programar grande parte dos espaços da seleção musical da emissora de Ibiza em inglês e espanhol, e também terá espaços publicitários, DJs, locutores dos Emirados que serão convidados a transmitir em árabe e inglês a cultura eletrônica de Ibiza no Oriente Médio. Como diz aqui o Miss Kilohertz, é um sinal de abertura num país árabe vizinho da Arábia Saudita, que tem um regime bem diferente dos Emirados Árabes, né, Miss Kilohertz? E uma notícia triste sobre o fechamento de uma emissora no Chile. Uma lamentável notícia foi confirmada que a Rádio Candela, esse é o nome da rádio, Miss Kilohertz? Miss Kilohertz digitou aqui isso. Rádio Candela chegou ao fim lá no Chile. O anúncio foi feito pela Mega Média em nota argumentando que o sinal chegará ao fim devido aos problemas econômicos que o setor atravessa e as incertezas causadas pela pandemia. A Candena FM 95.3
emissora chilena, que então praticamente já está fechada, já encerrou. Diz assim o dirigente da emissora: as condições do mercado publicitário em decorrência da pandemia, a incerteza econômica do Chile no exterior, somada às projeções para os próximos meses, nos leva a tomar a infeliz decisão de deixar o projeto da Rádio Candela para trás. E a Rádio Candela foi vendida já para a Rádio Disney, segundo diz aqui o texto do meu amigo Kids Kilohertz, que digitou esse material para mim, está muito mal digitado, Kids Kilohertz. Assim, no dia 30 de outubro, a Rádio Candela deixou de funcionar em nosso país, deixando para trás 8 anos de boa sintonia e pelos quais passaram as figuras da televisão como Antonella Rios, Pamela Dias e William Sabor. Uma emissora famosa, então, essa aí que infelizmente fechou. Eu informo que essas informações que eu passei foram retiradas do grupo de radioescutas argentinos, as informações que eu passei nesse momento. E nós vamos agora para o intervalo e voltamos instantes com Rádio Amadorismo com meu amigo Jackson. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Muito boa noite, você está na Rádio Aparecida, o programa Encontro DX, e nós estamos iniciando esse último bloco com Rádio Amadorismo desta noite, dia 21 de novembro. Eu inicio a segunda parte com Francisco Jackson. É com você, Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, Rádio Amador. Este é o boletim de notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM no programa Encontro DX. Hoje vamos falar dos tipos de radioamadores no mundo. Existem no mundo muitos tipos de radioamadores. Aqueles que procuram ter uma estação de radiocomunicação com o intuito de adquirir conhecimento em diversos ramos da ciência, pois para se ter uma estação de rádio é necessário dominar diversos ramos do conhecimento tecnológico e científico. Alguns deles são a eletricidade, a comunicação, a eletrônica e a mecânica, incluindo a matemática e a física em um modo geral. Para os aficionados em comunicações a longa distância, chamados de DX, destacam-se o conhecimento da meteorologia, da astronomia, além de conhecimentos de geografia, dentre outros ramos do conhecimento. Muitos profissionais das mais diversas áreas nasceram a partir de estudos feitos no radioamadorismo. A oportunidade de se comunicar com outros colegas radioamadores de todas as partes do mundo por meio de uma estação de rádio traz benefícios por permitir a integração entre pessoas de diversas culturas e países no mundo. O principal objetivo do radioamador é o aprimoramento de sua estação de rádio através da melhoria constante de seus equipamentos e antenas. O radioamador utiliza as ondas de rádio como o meio de propagação de seus comunicados, bem como o estudo da propagação de ondas no espaço, a reflexão ionosférica, a reflexão lunar, estudos do espectro de radiofrequência em geral e também aspectos geográficos em radiocomunicação. Distribuídos por todo o mundo, os radioamadores desempenham um serviço que a legislação internacional define como sendo de autoaprendizagem, intercomunicações e pesquisas técnicas realizadas por pessoas devidamente autorizadas que se interessam pela radiotécnica com objetivos estritamente pessoais sem fins lucrativos. O radioamador
é a pessoa habilitada pelos órgãos competentes a operar uma estação de rádio nas frequências delimitadas pelos órgãos governamentais competentes. Para tal, no Brasil, está a cargo da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, seguindo padrões mundiais da UIT, União Internacional de Telecomunicações. Em tais frequências não é permitida a operação para fins comerciais ou desviada para qualquer outra finalidade. Grupo Rádio Brasil Papa Delta chega a 377 integrantes. O Grupo Rádio Brasil Papa Delta de Operadores da Faixa do Cidadão, mais conhecido em nosso meio como PX, atingiu nesta semana a expressiva marca de 377 integrantes que chamamos de unidades. O Grupo Papa Delta é voltado para dois segmentos: para as comunicações a longas distâncias e para o serviço de utilidade pública, de acordo com a Resolução 578, de 30 de novembro de 2011, artigo 4º, inciso 2, diz o seguinte, artigo 4º, o serviço rádio do cidadão objetiva, inciso 2, atender a situações de emergência como catástrofes, incêndios, inundações, epidemias, perturbações da ordem, acidentes e outras situações de perigo para a vida, a saúde e a propriedade. É muito importante nós, operadores da faixa do cidadão, entendermos que a nossa estação de rádio, da qual nós utilizamos diariamente, nas mais diversas frequências destinada a essa faixa, que a qualquer momento, de acordo com essa resolução, poderemos ser acionados para suprir em algum local comunicações emergenciais, porque pela a defesa civil do seu município, do seu estado. Porque quando o operador da faixa do cidadão, se houver uma necessidade ele ser acionado, é para fazer comunicações de emergência. Então, precisamos ficar atentos e conhecer a legislação para que possamos fazer um bom trabalho. Muito em breve estarei dando uma palestra online pela sala de conferência CLAEN sobre comunicações em emergência. Bom, pessoal, por hoje é só. Quero aqui agradecer a todos, dizendo que no próximo sábado estaremos de volta, trazendo novas notícias, novas informações sobre o radioamadorismo brasileiro. Francisco Jackson dos Santos, desde São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX. Obrigado, Francisco Jackson, pela sua participação falando do radioamadorismo aqui no programa Encontro DX, pela sua Rádio Aparecida. Encontro DX. Encontro DX. Entrevista. Antena é fundamental para o DXismo e hoje vamos trazer a segunda e última parte da entrevista sobre o tema, que foi realizada pelo meu amigo Ulisses Galetti com o DXista Murilo Rodrigues. Por favor, então, Luiz Cláudio, a entrevista com Murilo Rodrigues, que foi feita pelo meu amigo Ulisses Galetti. Como foram seus estudos e montagens de antenas? Com relação às antenas, dentro dos dois hobbies, tanto do radioamadorismo como da rádio escuta, esse segmento antena sempre me fascinou também. Desde muito novo, da época do PX, eu já percebia que a antena era, até acho isso até hoje, que ela representa 70% do seu êxito em fazer uma escuta ou um contato. Então, as antenas sempre me fascinaram, sempre me chamaram a atenção. E como eu gosto muito da parte técnica, também de funcionamento e tal, elétrica, eletrônica um pouco, eu passei a estudar, estudar essas antenas, passei a buscar cada vez mais informações sobre antenas. Nós não temos quase nada no Brasil, é muito pouco, então essas informações tinham que vir de fora.
através de leituras e, enfim, acabei sendo autodidata e principalmente buscando muito conhecimento empírico, conhecimento de teste. Eu acho que esse conhecimento, apesar de ser comprovado antigamente, já existia há muito tempo, né? Mas o empirismo no radioamadorismo ele é bem legal, né? Você fazer as suas medições, seus estudos, muitas vezes até sem basear em muita coisa teórica. Às vezes a prática acaba sobressaindo da teoria, mas eu sempre li bastante, sempre tive um embasamento teórico e depois ia para a prática, né? Ver se aquilo que eu estava lendo funcionava. Às vezes sim, na maioria das vezes, mas às vezes não. Então eu passei a fazer bastante leitura, estudo de antena desde o começo, desde o final dos anos 90. Essa sempre foi a parte técnica, né, dentro do radioamadorismo, da rádio escuta, que me fascinou mais. Quando e como iniciou a fabricação de antenas para radioamadores e radioescutas? Iniciei a fabricação de antenas para o mercado em 2017. 2016 foi um ano muito difícil para mim, meu pai faleceu e eu estava muito chateado. 2007 começou um ano não muito bacana. Eu estava com muita aula na ocasião, estava dando mais de 50 aulas a semana. Mentalmente eu não estava bem. Então eu resolvi fabricar as antenas para radioamador. Comecei com radioamador. Na época eu fabricava as antenas Delta Loop de alumínio, que era uma coisa que não tinha no Brasil. Fabriquei algumas dezenas, acho que eu não cheguei a fabricar 100. E aí aquilo me distraía. Eu ia para o fundo da minha casa, no final do dia de serviço pesado, e o trabalho manual, não só de estudo ali, mas manual de fazer, eu fazia praticamente tudo, tudo era feito por mim. Depois eu terceirizei algumas coisas dessas antenas, mas inicialmente tudo era feito por mim. E a ideia era essa mesmo, era desestressar, era fazer aquilo, aliviar minha cabeça, minha atenção, minha mente. E coloquei no mercado, a aceitação de imediato foi boa. Como eu falei, ainda tinha muita coisa a melhorar, mas eu fazia com vontade, com carinho, sempre fiz. Então passou a ter uma aceitação bacana do mercado, 2017. 2018 eu mudei da minha casa, tive uma mudança de casa, eu parei a venda a fabricação das antenas de alumínio, porque estava com algumas dificuldades de achar material de qualidade, não estava sendo tão fácil, principalmente a questão de material. O Brasil é um país complicado nesse sentido. Então eu fiquei um ano praticamente sem fabricar antenas. Um ano não, mas uns 10 meses, porque eu parei a fabricação das antenas de alumínio. No final de 2018, quase 2019, eu resolvi entrar para o segmento de novo, de fazer antena, mas aí fazendo antenas de fio, porque dentro da ideia de antenas de fio você consegue um gama maior de materiais e de qualidade, né, no Brasil, diferente do alumínio, que para mim estava complicado. E eu comecei exatamente fazendo antenas de radioescuta. A DS Antenas, a marca já existia desde o ano anterior, né, quando eu fazia as deltas. E eu coloquei lá um SWL, né, DS Antenas SWL, fazia antenas para ondas curtas. Eu tinha muito contato com as antenas que vinham de fora. Eu tinha uma colega que morava nos Estados Unidos, ela me trazia antenas de fio constantemente. Então, antes mesmo de 2018, antes dos meses anteriores. Aliás, durante os 10 anos ela me trouxe muita coisa, tanto antenas de rádio, como antenas de radioamador, como de radioescuta, de fio de alumínio, enfim. Então, eu tinha muito acesso ao material que vinha de fora. E a minha ideia era tentar reproduzir alguns modelos, e não só a reprodução, mas melhorar aqueles pontos que eu achava fraco dessas antenas que vinham. Então, tendo acesso a muito material americano, eu comecei a fabricar. Eu fabriquei mais ou menos uns 10 modelos de antena para rádio escuta, que é bastante. Eu fiz um levantamento no mundo, assim, o que tinha de antena de fio, mais nos Estados Unidos, mas fora também, na Europa também. E tive acesso a muitas delas na minha mão e fui fazendo elas, testando, comparando a importada com a minha, melhorando alguns aspectos. E também fez bastante sucesso. Eu vendi bastante antena de rádio escuta externa, né? Antena de fio. Eu nunca me especializei em outro segmento, né? Depois de 2008, a não ser antenas externas de fio para rádio escuta. Eu não fabrico antenas internas, somente antenas externas para rádios, para quem quer pôr isso no telhado, né? Tem uma captação dos sinais por ali, antenas grandes, enfim. E desenvolvi isso. Aí, devido a pedidos de colegas, no ano 2019, no meio de 2019, eu passei a fabricar também de radioamadorismo. Que muitos colegas viam as antenas de radioescuta, gostavam da qualidade do material, da forma com que eram feitas, e falavam: por que você não faz para radioamador? Passei a fazer alguns modelos, também fabriquei mais dezenas de modelos, mais de 10, talvez uns 20, e a aceitação foi muito boa.
muito boa, foi muito grande. Atualmente, a ADS Antenas produz 80% das antenas para radioamadorismo e 20% para rádio escuta. Então, essa é a proporção atual. E a gente vem crescendo. Hoje eu já... aquilo que começou como um hobby, como uma brincadeira, como uma forma de relaxamento, já ocupa 50% do meu tempo. Eu tive que reduzir a minha jornada de aula como professor para poder dar conta dos pedidos que eu tinha das antenas de rádio escuta e radioamadorismo. E foi bom, foi uma mudança interessante. Eu já estava há 17 anos dando aula, estava cansado. Ter trocado parte do meu dia a dia, do meu cotidiano, para fabricação de antenas, que é uma coisa prazerosa, que eu gosto, que o trabalho manual me desestressa, eu confesso que foi muito legal. Hoje eu tenho mais ou menos 50% do meu tempo em cada atividade. 50% como professor e 50% como fabricante de antenas. E no passado eu tinha 90 a 10. Então houve um crescimento de fato significativo, né, do meu tempo aí associado para a fabricação de antenas de fio para rádio amador e rádio escuta. Atualmente, o que você fabrica? Atualmente nós fabricamos mais ou menos uns 5 ou 6 modelos de rádio escuta. As que mais saem é a T2FD e a Longwire magnética, as chamadas carro-chefe. Temos Delta Loop, temos a Random, a de polo assimétrica, e outros modelos. A Longwire simples, que é para usar em rádio portátil, rádio mais simples. E para radioamadorismo, nós fabricamos também mais ou menos uns 10 modelos. As mais vendidas são as de polo, né, as de polos bobinadas, a 40 e 80 metros, as que mais sai. Em segundo lugar, a 10, 15, 20, 40 e 80. Também nós fabricamos a Longwire para transmissão de 10 a 80 metros, Delta Loop, a de polo monobanda, enfim, uma série de modelos para qualquer gosto, né, para todos os gostos e necessidades dos radioescutas e radioamadores brasileiros. Afirmo novamente, as nossas antenas são todas baseadas em projetos consagrados, marcas consagradas, e nós utilizamos sempre material de altíssima qualidade. Buscamos usar aí o que tem de melhor no mercado brasileiro, e quando a gente não acha isso, nós importamos material também, para tentar deixar essa antena com a melhor qualidade possível. Agradecemos ao Murilo pela entrevista e concedemos espaço para suas considerações finais. Agradeço a oportunidade dessa entrevista, agradeço aqueles que dispuseram do seu tempo para ouvir o que eu tinha para falar, um pouco da minha vida, de rádio amador, de rádio escuta, um pouco da parte técnica das antenas, e deixo como principal dica essa questão, a importância do sistema irradiante, do sistema de antenas receptoras para o hobby do radioamadorismo e da rádio escuta. Que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso e observar que de fato o grande diferencial da estação é a antena. Ok? Um grande abraço a todos, tudo de bom. Muito bem. Encerramos assim a entrevista de hoje. Falou Ulisses Galete. Boas escutas a todos. Ouvimos uma entrevista que foi feita pelo amigo Ulisses Galete, a entrevista com Murilo Rodrigues, falando sobre esse tema tão importante para nós radioescutas, que é antena. E com essa entrevista encerramos o Encontro DX, que teve na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo, montagem final do meu amigo Luiz Cláudio Oliveira, coordenação de programação da Rádio Aparecida, Edson de Almeida, direção-geral dos Padres Redentoristas, Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Visite nossa página no Facebook, que é Programa Encontro DX. Bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. De volta no próximo sábado às 7 da noite.